bom dia, queridos, graça e paz. Nós estamos chegando aqui para a nossa meditação matinal, lendo e estudando a palavra de Deus. Gostaria de contar com a sua participação e convide seus amigos, marque os grupos e vamos buscar falar com Deus neste momento e meditar na sua palavra. Revestindo de toda a armadura de Deus. Queridos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para cultuar o nosso Deus, para adorar ao Senhor e para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu tenho certeza que em meio a toda essa dificuldade, em meio a toda essa pandemia, muitos homens de Deus, pastores, missionários, muitos irmãos até com outro chamado, têm conseguido levar até você a mensagem da palavra de Deus. Enquanto muitas pessoas ficam agarradas apenas em noticiário e têm buscado tentativas de explicar os grandes problemas e conflitos que temos enfrentado nos últimos dias, nós estamos aqui com um propósito muito superior, muito maior: trazer a você uma mensagem da parte do Senhor para enriquecer o seu entendimento, o seu conhecimento, e também para trazer esperança, para trazer uma palavra de coragem, de conforto, de consolo, uma palavra de vitória. Queridos, todos nós estamos passando por momentos muito difíceis. E até mesmo muitas famílias, ou quase todas as famílias, passaram pelo Covid. E muitos venceram. Outros perderam alguns entes queridos. Mas nós sabemos, amados, que muitas vezes, mesmo orando, mesmo lendo a Bíblia, mesmo buscando a Deus, vamos passar por perdas, porque o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. As aflições, os problemas, enfermidades, doenças, são inerentes à nossa vida. Mas sabemos que temos uma arma poderosa para vencermos o adversário,
temos uma arma poderosa para vencermos os embates desta vida, as lutas, os problemas e também as enfermidades. É ponto passivo que a Bíblia, como única regra de fé e prática, é base fundamental para vencermos todas estas mazelas, todas essas batalhas. O salmista, escrevendo, disse como purificará o homem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Ainda escrevendo, ele disse: bem-aventurado o varão que medita nela dia e noite. Ele expunha para o povo aquilo que ele havia visto, que Deus havia feito e ordenado a Josué, dizendo: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que te vá bem. Por isso nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. É claro, queridos, que nós não vamos deixar de usar os medicamentos, porque Deus também é dono de toda a ciência, de toda a sabedoria. E Ele é quem separou também médicos, enfermeiros, cientistas, para que pudessem estudar, analisar e preparar para nós medicamentos de combate a doenças, enfermidades, a pandemias. Mas não podemos esquecer que as nossas armas não são carnais. Nossas armas são espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Eu me alegro muito quando vejo em diversos lugares pessoas se mobilizando, igrejas se mobilizando para buscar a Deus em oração, para estar em oração, para clamar ao Senhor, para colocar diante do Senhor as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E a oração é a chave, a oração é o segredo do sucesso. Mas eu quero te dizer, querido, que para que a sua oração tenha eficácia, é preciso você estar pautado na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. As nossas armas não são carnais. O que nós aprendemos é que a palavra de Deus é fundamento, é base. O que significa, queridos, é que sem ela nós não temos chão. A base é como uma armadura em uma construção. Um dos primeiros profissionais a trabalhar em uma construção
é o armador. Ele prepara a base para a construção, preparando os radiês, as colunas, as vigas de sustentação de uma obra. E depois se constrói o edifício. Se a armadura não for bem feita, tudo pode cair. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Queridos, precisamos entender então o contexto da palavra de Deus, no momento em que o rei Davi se esquiva de vestir a armadura de Saul. E entender ali uma mensagem embutida naquela palavra. Trazendo aquele contexto para os dias de apóstolo Paulo, diante da igreja de Corinto, nós vamos ver, queridos, que ele estava falando exatamente com o rei, que ele não ia lutar como guerreiro, preparado por um exército, para o combate corpo a corpo, com armas de guerra naquela época, principalmente espada, escudo, capacete, cinto, couraça. Quando ele coloca a vestimenta de Saul, ele se sentiu oprimido dentro daquela armadura. Embora fisicamente ele estivesse protegido, ele queria mostrar ao rei Saul que a sua proteção vinha do alto, que a sua proteção vinha de Deus, e não de armamentos ou armaduras feitas por homens. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E agora, escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra as forças do mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes. O propósito do apóstolo Paulo era exatamente, queridos, de mostrar à igreja de Corinto que eles tinham que buscar força em Deus, que as armas não eram carnais. Havia muitos problemas na igreja de Corinto. A cidade sofria com terríveis afrontas ao Deus de Israel. Tamanho era o pecado daquele povo. E ele sabia o quanto aquele povo precisava
chegar-se para Deus, se apresentar diante de Deus, como necessitado de Deus, e aprender a usar corretamente as armas espirituais. Queridos, quando nós falamos de armadura de Deus, são ferramentas fundamentais para enfrentarmos todo e qualquer problema, toda e qualquer tribulação, toda enfermidade. E como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, todas as hostes espirituais. Nós estamos lutando contra um inimigo invisível. Mas a invisibilidade deste inimigo não impede que reconheçamos quem é que está por detrás disto. O nosso adversário é o único interessado em destruir o seu corpo físico, destruir a sua alma, levar você a descrer da proteção de Deus e do cuidado de Deus com a sua vida. Portanto, a ordem da palavra do Senhor é vigiai. Vigiai. Encontramos então, queridos, 6 comparações fortes e fundamentais para que possamos vencer esse mal que assola a humanidade. Seguindo o texto do apóstolo Paulo de Efésios capítulo 6, do versículo 11 a seguir, ele diz que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Mas ele diz também: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a palavra, com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em síntese, o que podemos entender desta palavra, que o apóstolo Paulo estava colocando como fundamental para a vida de todo cristão, a palavra de Deus. E nós vamos ver, queridos, dentre estas 6 armas que ele coloca, todas elas convergem para a palavra de Deus. Quando o rei Davi, ainda jovem, como lemos lá em 1 Samuel capítulo 17, rejeitou as armaduras do rei, ele sabia que aquilo poderia muito mais dificultar a sua caminhada do que propriamente dar alguma proteção. Ele estava firmado na promessa de Deus para a sua vida. Davi já havia recebido a unção através do profeta Samuel, afirmando que um dia ele seria rei em Israel. A promessa de Deus não ficaria em vão.
Davi tinha certeza que sairia vencedor daquela batalha, porque se Deus colocou no seu coração para que ele enfrentasse o gigante, e Deus tinha feito sobre a vida dele uma promessa, conhecendo Davi, que as promessas de Deus são irrevogáveis, ele não volta atrás em uma promessa. Ele sabia que não morreria sem que aquela promessa se cumprisse em sua vida. Isso significa convicção. Fé é convicção, é certeza das coisas que ainda estão por vir. Havia uma promessa de Deus. Aquela promessa se cumpriria. Deus colocou no seu coração para enfrentar Golias e para destruir o exército dos filisteus. Então ele sabia que não era com as suas próprias forças que ele iria lutar contra o gigante, mas contra as forças espirituais. Com as forças espirituais. Ele teria as forças espirituais e lutaria contra as forças espirituais que estavam infringindo, desacatando, humilhando e por algumas vezes destruindo os exércitos de Deus. Agora Davi então se reveste da coragem que ele recebia da parte de Deus, percebendo a sua promessa, sabendo que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E ele então disse ao rei que ele não vestiria aquela armadura, visto que a armadura que ele tinha era muito mais poderosa. Era a armadura de Deus. Queridos, o que podemos compreender com isso é que o apóstolo Paulo também conhecia a Bíblia Sagrada e entendia qual era o propósito de Deus com a igreja de Corinto. E ele sabia da história que estava no coração do rei Davi, naquele momento em que ele enjeitou vestir, ele rejeitou vestir a vestidura do rei. Em 1 Samuel 17:38 diz: Saul vestiu a Davi com as suas vestes e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou apenas o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e colocou-os no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. E quando o gigante se aproximava de Davi, e levava diante dele o escudo, olhando para Davi, o desprezou porque ele era moço. E ele disse: por acaso eu sou um cão para vires a mim com paus? O que Davi tinha na mão era o cajado de pastor. Ele tinha uma funda e 5 pedras. As 5 pedras, que significa resistência. Ele iria resistir. Se fosse preciso, iria insistir. Se ele errasse a primeira pedra, teria a segunda.
e a terceira, e a quarta, e a quinta chance. Mas ele sabia que no mínimo, o que ele iria fazer era cravar uma pedra na testa do gigante e destruí-lo. O filisteu afrontou Davi dizendo: você vem a mim, e eu vou dar a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. E Davi humildemente se dirige ao gigante e diz: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te ferir, arrancar a sua cabeça. Os corpos do arraial dos filisteus vão entregar hoje as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. As armas da nossa milícia, queridos, estão em Deus. A ferramenta que nós temos para destruir o adversário é a palavra. A mesma que Jesus usou quando o diabo tentou no deserto, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Mas muitos daqueles chamados cristãos conhecem apenas o Salmo 23 e o Salmo 91. E olhe lá se conhece por inteiro. 1 ou 2 versículos. Quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios em Romanos 6, 11, 18, ele está falando especificamente de conhecimento da palavra, de entendimento da palavra, discernimento da palavra, intimidade com a palavra, relacionamento com a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Pelo menos eu li para você. Efésios capítulo 6, 11 a 18 e 1 Samuel 17, 31 a seguir. Observe o que o apóstolo Paulo disse aos coríntios: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Queridos, cingir o lombo com a verdade é buscar conhecimento da palavra de Deus. Sobre você deve estar a couraça da justiça, que também é a palavra de Deus. Viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Calçar os pés na preparação do Evangelho, a palavra. Tomando sobretudo o escudo da fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Com isso podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Afinal, queridos, o maior propósito da armadura de Deus é que você se defenda e vença o inimigo todos os dias. Com a palavra de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus. Com o versículo exato, na hora exata, para destruir todas as influências malignas injetadas pela mídia na sua mente, injetadas na sua mente pelo opressor.
até mesmo por aqueles que se dizem amigos. O que são então as armaduras de Deus? A armadura de Deus colocada pelo apóstolo Paulo ali divide-se em 6 partes e cada uma com um significado distinto. Cingir o lombo da verdade, revestir-se da couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, tomar o capacete da salvação e tomar a espada do Espírito. O significado da palavra cingir é cobrir-se. Cobrir-se da verdade. Amar a verdade. Defender a verdade. O grande filósofo Sócrates disse: ame a verdade, mas não defenda a verdade. Mas Jesus nos ensina a amar a verdade, viver a verdade e defender a verdade. Evidentemente, Sócrates estava falando da verdade de sofismas humanos, de conhecimentos humanos. Ele não estava falando sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única, absoluta verdade incontestável, que deve ser amada, defendida e vivida acima de tudo. Viver a palavra de Deus. Portanto, cingir-se da palavra é viver a palavra de Deus, é se cobrir com ela, para que os outros possam ver em você algo diferente. Você é a Bíblia que o povo está lendo. A sua vida é a Bíblia que alguém está lendo, muito além daquilo que você fala. Suas atitudes falam mais que as suas palavras, muito mais fortes. No entanto, existe um significado ainda mais profundo: incluir em nosso interior. Cingir significa mais que nos cobrir com a verdade, deixando de viver de mentiras, de falar mentiras, de praticar mentiras. Cingir-nos significa viver a verdade, deixando-a fazer parte fundamental em nosso ser, incluindo-a em nosso interior, para sermos transparentes e que os outros possam ver, refletidos em nós, aquilo que está escrito na palavra que nós lemos e que nós pregamos. A palavra precisa ser bem atada ao nosso corpo, como um cinto é preso ao corpo do soldado. Os soldados naquela época usavam o cinto para prender a couraça que vinha sobre ele, sobre o peitoral dele, para que ele não se soltasse do seu corpo no momento do combate. Porque se o inimigo tentasse feri-lo com a espada, bateria na couraça e voltava. Então o soldado tinha que usar um cinto. A palavra de Deus tem que ser como esse cinto preso ao corpo do soldado. Representando assim que temos que ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, para enfrentar as astutas ciladas do diabo e podemos chegar e dizer: está escrito. Olha, não foi isso que Deus disse, está escrito assim, assim e assim. E destruir as influências negativas lançadas sobre a sua vida. Destruir as influências malignas que têm sido lançadas contra você. Entender, como está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo 14.
porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Para que a palavra de Deus esteja na tua boca e no teu coração, é preciso você ter intimidade com a palavra de Deus. A arma infalível contra todas as astutas ciladas do diabo. Voltamos a lembrar que Jesus venceu o diabo na tentação do deserto 3 vezes. Enquanto ele se preparava para iniciar o seu ministério, venceu o adversário por 3 vezes com a palavra. Ele não o agrediu, ele não ofendeu, ele não o repreendeu, ele não o expulsou dali, coisa que ele poderia fazer, porque ele estava ligado em Deus, ele estava consagrando a sua vida e se preparando para o ministério, mas ele apenas usou a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. O diabo usou a palavra contra Jesus. Jesus usou a palavra para rebater o adversário. Cingi-vos da verdade. O cinto, além de servir para guardar a espada, que é a palavra de Deus, protege contra golpes baixos. O cinto fica numa região vital. A região abaixo do abdômen, protegendo ali principalmente os rins. Qual é o maior golpe baixo utilizado pelo iníquo, pelo adversário? É a mentira. Pois é com ela que se consegue destruir nossas maiores defesas. Por isso Deus nos ordenou que ao revestirmos a sua armadura, nos cingíssemos com a verdade. Só ela nos libertará das tramas mentirosas do iníquo. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vestir-se da couraça da justiça. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, vestindo da couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? A couraça era um item da armadura que servia para proteger o tronco, o abdômen. Qual um dos principais órgãos que se encontra no tronco humano? Coração. Se ferir o coração, acabou a vida. O nosso adversário ataca nosso coração diariamente com as suas artimanhas. E quando nos deixamos levar, tomando-nos, e nos tornando pessoas sem a justiça de Deus, tirando do nosso coração a palavra, o amor pela palavra, o amor pela verdade. Portanto, vista a couraça da justiça e lute bravamente contra todas as investidas do mal, dizendo: está escrito. Calçar os pés com o evangelho da paz. Você já experimentou andar sobre brasas sem uma proteção adequada? Com certeza, seus pés queimarão e formarão feridas que poderão tornar-se em graves infecções e levá-lo à morte. Para que possamos evangelizar, sempre se faz necessário que adentremos em território inimigo. Só assim poderemos resgatar nossos irmãos para a salvação.
Contudo, queridos, adentrar em território inimigo sem proteção é a mesma coisa que andar em brasas, sem o calçado específico para proteger os nossos pés. Nossos pés sairão feridos e não teremos forças para promover o resgate. Um bombeiro, quando vai entrar em uma cena de incêndio para resgatar vidas, ele tem que estar aparamentado, revestido de toda a proteção contra fumaça, contra fogo, contra brasas, contra possíveis ferramentas embrasadas, materiais metálicos embrasados. E só assim, só depois de estar confirmado a sua proteção, é que ele entra e promove ali o resgate das vítimas do incêndio. Portanto, calce sempre seus pés com as sandálias do Evangelho, pois ele te garantirá uma passagem tranquila e de paz dentro do território do inimigo, a fim de resgatar os oprimidos do mal e trazer de volta ao terreno de salvação. Embraçar o escudo da fé. Quando alguém nos ataca com violência, qual é a nossa primeira reação? Com certeza, levantar as mãos para se defender, como se o nosso braço fosse um escudo. Um perito, quando vai examinar uma vítima de um possível homicídio, ainda que seja alegado suicídio, eles analisam tudo naquele corpo, principalmente eles olham as mãos, os braços, porque normalmente, naturalmente, quando somos atacados, levantamos o braço ou a mão para nos proteger. Por isso, temos que embraçar o escudo da fé. Assim é o nosso escudo da fé. Não para aparar socos e pontapés, mas para nos proteger de todas as injúrias, blasfêmias que atentem contra o nosso Deus, contra a sua palavra, quando nós estivermos preparados nela para defender das astutas ciladas do nosso adversário. Uma pessoa que ergue o escudo da fé nunca se sentirá desamparada, pois acredita piamente na força e na proteção do nosso Senhor. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo está convergindo para a palavra. Tomar o capacete da salvação. Qual é a função primordial de um capacete? Proteger contra impactos, para que o nosso cérebro não seja prejudicado. A nossa mente, onde guarda as nossas emoções. É a nossa mente quem comanda o nosso corpo, as nossas ações. Em um instante que ela possa ser atingida, perdemos todo o controle. O cérebro é um dos órgãos vitais para o corpo humano. Me lembro aqui do grande piloto brasileiro Ayrton Senna, quando ele foi vítima daquele fatídico acidente. Ele, então, teve o seu capacete perfurado por uma barra de direção do carro, que atravessou o capacete e atingiu o seu cérebro. Por isso, ele não conseguiu escapar com vida daquele acidente. Se aquela barra não tivesse atingido com tanta força o seu cérebro, perfurado o capacete, o seu crânio,
e atingido o cérebro, possivelmente ele não teria morrido. A nossa mente é o campo de emoções, e nós vamos também falar sobre isso mais especificamente nesses dias. Portanto, Deus, sabendo da importância da saúde mental, instituiu que usássemos o capacete da salvação, para que nenhuma interferência nos impedisse de seguir ao seu lado. Proteção para a nossa mente, para aquilo que nós conhecemos, buscar melhorar o nosso conhecimento e proteger, guardar aquilo que nós conhecemos. Tomar a espada do Espírito, de todos os elementos da armadura de Deus, esse é o único que nos fortalece como arma de ataque para o inimigo. Afinal, a espada é uma arma de ataque. As outras são armas de defesa. Capacete, cinto, couraça, sapatos ou botas, ou como os soldados de guerra, de combate usam, o coturno. A espada é a nossa arma de ataque. O que é a espada para nós? Senão a palavra de Deus. Por isso, queridos, o apóstolo nos fala sobre a espada do Espírito. Por quê? Porque toda a palavra de Deus foi dada por inspiração através do Espírito Santo àqueles que a escreveram. Por isso, toda a palavra de Deus, viva e eficaz, é arma poderosa para derrotarmos o nosso adversário. Por isso, ele orientou para que usássemos a espada do Espírito, pois ela é a força maior contra o nosso adversário. Amados, as armas que temos hoje para combater o nosso adversário maior, que é o diabo, e que tem causado através deste vírus muitas mortes em todo o mundo, nós temos 3 armas fundamentais: jejum, oração e Bíblia. Jesus, quando estava para enfrentar o adversário, ele foi para o lugar deserto, onde ninguém atrapalharia a sua concentração, a sua intimidade com Deus, e foi ali buscar forças em Deus, jejuando por 40 dias, para conseguir forças espirituais, porque ele era homem assim como eu e você. Ele já tinha preparado a sua vida no Evangelho, na palavra, nos livros da lei que existiam naquela época. Hoje chamamos de Evangelho. A Bíblia é sagrada. Era escrita em rolos. E Jesus os lia sempre. Prova disso que aos 12 anos ele entrou no templo e ensinou a palavra aos doutores da lei que ali estavam. Então ele jejuou. Ele estava sempre em oração, sempre buscando a Deus. E ele guardava no seu coração a palavra de Deus. Hoje, então, o que temos? O que temos feito com essas 3 armas? Jejum, oração e Bíblia.
Talvez, quem sabe, você tenha dedicado o seu tempo ocioso em casa, no confinamento, neste confinamento social. Você tem, talvez, dedicado mais tempo à televisão, à internet, às redes sociais, e tem deixado de ler a palavra de Deus. E vendo o mal assolando a humanidade dia a dia e destruindo vidas, continua na mesma situação. Não tem parado um pouco para ler, para meditar, para conhecer a palavra. Queridos, o que Deus requer de nós é intimidade com a palavra, é conhecimento da palavra, é entendimento da palavra, é saber que somente através da palavra de Deus nós vamos encontrar alívio para as nossas dificuldades, para os enfrentamentos que temos no nosso dia a dia. Que esta palavra hoje possa trazer a você um despertamento para conseguir vencer este gigante que se levantou e que se agiganta contra nós. Nós temos em nossas mãos a palavra, em nosso coração a palavra. E temos também, queridos, a capacidade, a condição para derrotarmos, para quebrarmos todas as astutas ciladas do diabo contra as nossas vidas. Todas as astutas ciladas. Depende de mim e de você. O mundo precisa de mim e de você para ajudar os outros a vencer todo o mal, em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos nesta manhã, entregamos diante do Senhor cada um dos teus filhos, entregamos diante do Senhor cada família agora, e pedimos, Pai Santo, venha proteger, venha guardar, venha sustentar, venha trazer alívio em meio a esse sofrimento, venha trazer socorro em meio a essa pandemia, venha trazer vitória ao teu povo nesta manhã, para o louvor da tua glória. Abençoe o teu povo, sustenta-os na tua presença, guarda-os debaixo das tuas mãos, para o louvor da tua glória, Senhor. Confiamos no poder do Senhor, no poder da tua palavra, e por isso te pedimos, Deus, em nome de Jesus, guarda as nossas vidas na tua presença e dá-nos um dia de vitória, pois nós confiamos em ti, nós te adoramos, bendizemos, glorificamos o teu nome, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Aguardo vocês para amanhã, às 8 da manhã, estarmos aqui juntos para meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. Convide seus amigos, compartilhe essa mensagem, faça prevalecer o Evangelho, faça prevalecer a genuína palavra de Deus a todos aqueles que precisam dela. Grande abraço e até amanhã, em nome de Jesus. Saudade.